Olá, muito boa tarde para você. A gente abre essa edição do Manchetes Noticidade contando que daqui a pouco vai ser realizada a primeira audiência sobre o caso do atropelamento na rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba, em abril desse ano. 12 jovens foram atropelados e 6 deles morreram. O motorista chegou a ficar preso, mas foi liberado depois. O J. Abreu está ao vivo no Fórum de Sorocaba. Jota, como estão as coisas por aí? Muito boa tarde. Boa tarde, Nolan. Boa tarde a você que acompanha o Manchetes Noticidade. Olha, a audiência começa às 2h20 da tarde e vai ser na terceira vara criminal aqui do Fórum de Sorocaba. A juíza Daniela Camberlingo Querubim, ela deve ouvir testemunhas que são as sobreviventes do acidente. Ainda haverão outras audiências que serão marcadas para ouvir as testemunhas indicadas pela defesa do comerciante. As testemunhas de hoje são indicadas pelo Ministério Público. O comerciante Fábio Hiroshi Hattori, que dirigia o carro no dia do acidente, não participa dessas audiências, só deverá ser ouvido no final do processo. Para a gente relembrar um pouquinho o caso, o Fábio tinha 27 anos na época do acidente, ele é comerciante, estava voltando para Sorocaba de uma festa em Itapetininga, na madrugada do dia 6 de abril. No quilômetro 107 da rodovia Raposo Tavares, sentido interior, o Fábio teria perdido o controle do carro e atropelou 12 jovens que estavam em um ponto de ônibus. 6 deles morreram no local. Os outros 6 ficaram feridos. Fábio fez o teste do bafômetro, que indicou que ele tinha ingerido bebida alcoólica acima do permitido. O inquérito policial responsabilizou o Fábio por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Mas a justiça acabou acatando um pedido do Ministério Público para mudar o processo para homicídio culposo, quando não há essa intenção e nem risco de morte. O acidente aconteceu para a promotoria, o acidente aconteceu porque ele dormiu ao volante e não porque estava alcoolizado. O Fábio chegou a ficar 22 dias preso, mas depois dessa mudança jurídica, ele pagou fiança e responde então, desde então, ao processo em liberdade. Nolan, é com você. Tá certo, Jota, daqui a pouquinho a gente volta. Obrigado. Mais de 150 policiais da região de Sorocaba realizaram nessa madrugada uma mega operação contra uma organização criminosa. 21 pessoas foram presas. A repórter Andréa Trevisan acompanhou tudo desde o início. Veja. Os policiais se encontraram na Delegacia Seccional de Sorocaba para acertar os últimos detalhes. As viaturas seguiram para 3 pontos de Mairinque, especificamente para o bairro Monjolo, que dá nome à operação. Foram cumpridos mandados de busca, apreensão e de prisão. Os detidos foram levados à delegacia de Mairinque. O trabalho da Polícia Civil para desarticular o grupo começou há 1 ano e foi intensificado nos últimos 6 meses. A organização criminosa era formada por mais de 100 integrantes. 73 foram presos. Durante as investigações, a polícia apreendeu mais de 20 menores responsáveis pela venda direta ao usuário. A Operação Monjolo foi realizada simultaneamente em Mairinque, Barueri e Carapicuíba. A polícia mapeou a organização responsável por crimes de roubo, homicídio e tráfico de entorpecentes com aliciamento de adolescentes. No total, foram presos nesta quinta-feira 21 homens e mulheres, incluindo o Pezão, um dos líderes do esquema. Na realidade, as 3 lideranças, elas são dadas pelo Jordi, pelo Pezão e pelo Paraíba, que também se chama Ceará, né? São os 3 apelidos que nós temos a qualificação ali no diagrama. Os civis tiveram apoio da Polícia Militar. Foram realizados 7 flagrantes. Na casa dos suspeitos foram apreendidos celulares, pinos e plásticos para embalar droga, tijolos de maconha, cartões de crédito, um revólver, munições, cédulas de reais e dólares e um carro. Com eles presos, ainda continuam as outras checagens e investigações para, inclusive, identificar, se o caso, outros responsáveis ou integrantes dessa quadrilha. Os detidos foram encaminhados a diversas prisões. Tentativa de sequestro, perseguição e troca de tiros. 4 pessoas foram presas em Pilar do Sul. A Polícia Militar chegou na casa de um empresário depois de denúncia de que suspeitos armados tinham invadido a casa do homem. Com a chegada da PM, os bandidos fugiram.
houve perseguição e troca de tiros. Depois de render os bandidos, os policiais encontraram no carro uma espingarda e um revólver. Também foram apreendidos 2 rádios, 2 máscaras, rolos de fita adesiva e 10 lacres que seriam utilizados para amarrar as vítimas. 4 homens com idades entre 18 e 44 anos foram detidos por extorsão mediante tentativa de sequestro e associação criminosa. Eles permanecem na cadeia de Pilar do Sul. Uma casa de jogos foi fechada pela Polícia Militar no centro de Sorocaba na noite de ontem. Por meio de denúncia anônima, a PM chegou ao local e encontrou 25 máquinas caça-níqueis. 3 funcionários foram levados para a delegacia e liberados depois de prestar depoimento. Os 2 filhos de Débora Aparecida Ferreira, que morreu atropelada quando atravessava a rua na saída do terminal de ônibus em Sorocaba, vão receber um salário mínimo cada um de pensão por conta da morte da mãe. A liminar foi acatada nesta quarta-feira pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Segundo o advogado que cuida do caso, o valor pode ser cobrado de qualquer uma das 3 rés no processo, ou seja, da STU, da URBS ou da Prefeitura. Em nota, a URBS informa que vai analisar o pedido. Nós também entramos em contato com a empresa STU e a Prefeitura, mas até agora não tivemos respostas. Os funcionários da Santa Casa de Sorocaba podem entrar em greve a partir da próxima segunda-feira. Isso porque, segundo eles, estão sem plano de saúde. Veja a reportagem. O convênio Santa Casa Saúde cancelou nesta semana o contrato de atendimento para os funcionários do hospital. Segundo o Sindicato da Saúde, a quebra aconteceu porque desde que o local foi requisitado pela Prefeitura em janeiro, o Executivo não depositou o valor necessário para a manutenção do plano. Todo plano de saúde é assim. O trabalhador paga uma parte quando ele quer um plano melhor e a Prefeitura, a empresa, paga 50% do plano. Eles não fizeram isso, 50% do plano da parte patronal foi paga. E o plano veio e cortou, porque ninguém dá plano de graça para ninguém. A situação prejudicou Ana. Depois de 2 cesáreas e uma laqueadura, a técnica em enfermagem desenvolveu uma hérnia. Ela ia operar no próximo dia 11. Só que o plano negou, né? O auditor ligou para o médico que vai fazer a cirurgia, que ia fazer a cirurgia, e falou que não pode, não ia liberar esse material. Aí o médico cirurgião me ligou e disse que a cirurgia tinha sido cancelada. A atual gestão do hospital informou que a Prefeitura já entrou com uma liminar na Justiça pedindo que o plano Santa Casa Saúde seja reestabelecido para os funcionários. Paralelo a isso, a Prefeitura trabalha na contratação emergencial de uma outra empresa, enquanto uma licitação deve ser preparada. Para o Sindicato da Saúde, mesmo com um novo plano, os trabalhadores seriam prejudicados. O plano antigo tinha pai, mãe, vó, tia, irmão, era permitido agregados. No novo plano, a AMS já não permite mais, a agência não permite mais, então já tem um prejuízo para os trabalhadores. Em assembleia realizada nesta quarta-feira entre os funcionários do hospital, os trabalhadores aprovaram estado de greve até que o plano antigo volte a vigorar. Resolveram entrar em greve a partir de segunda-feira para recuperar essa perda, porque eles já perderam muita coisa com a entrada da Prefeitura aqui. Olha, moradores de Sorocaba entraram em contato com a nossa equipe para fazer uma reclamação. De acordo com eles, alguns gatos vivem em situação de abandono e a zoonoses da cidade não estaria muito preocupada com esta situação. Vamos ver a reportagem. Os gatos estão abandonados nesse galpão da LL. O espaço servia para a manutenção de locomotivas e hoje parte dele está desativado. Todos os dias, Cássio vai até o local para cuidar dos animais. Eu sozinho fica muito difícil, porque durante o dia eu tenho que trabalhar e só nos finais da tarde, por volta de 18 horas, eu venho alimentá-los. E eu estou querendo uma ajuda para mim conseguir castrar os animais. Porque hoje são 19 gatos, eu já tirei 4 daqui, já fiz doação. Mas esses 19 que restam, eles são selvagens. A zoonoses falou que não havia disposição para abrigar os animais.
e me informou que poderia me emprestar uma gatoeira para que eu fizesse o resgate dos animais. Segundo Cássio, o Departamento de Zoonoses não tem mais espaço para os animais e precisa ser reestruturado. A zoonoses está sem vaga hoje para acolher tanto cachorros como gato que são abandonados ou maltratados pela cidade. Para o morador, se o problema não for resolvido logo, os gatos podem começar a incomodar os vizinhos. Hoje são apenas 19, mas amanhã pode aumentar para 50, 100, e eu mesmo não vou conseguir financeiramente alimentá-los, e pode aumentar, gerar até um problema aqui com a vizinhança, com a população e se tornar um problema insustentável. Situação, hein? E por meio de nota, a Prefeitura de Sorocaba informou que um morador solicitou em janeiro ajuda para capturar alguns gatos para castrá-los. A equipe teria oferecido uma gatoeira para a captura e castração de 2 animais ariscos, mas o munícipe teria que se responsabilizar pelo pós-operatório dos animais. A pessoa não retornou mais à ligação.